Foram 5 dias na Serra da Estrela, no Portugal. Eu passei com Yuma, Raji e os amigos de Yuma e Raji, onde ficamos hospedados e nos trataram muito bem. Comemos muito bem. Nossa última noite celebramos com um jantar. E você pode ver esse episódio desse tempo na Serra da Estrela, que é o anterior, e falo mais um pouco dos ensinamentos de Yuma e Raji, que é um caminho através da dança e da arte, do autoconhecimento para, na verdade, viver de uma maneira artística, né? Não só no momento em que se faz arte, mas se viver dessa forma. Então é difícil até de dizer, de definir que tipo de professores eles são para mim, mas com certeza eu enchi a minha bateria do meu coração. E de lá pegamos um ônibus, trocamos de ônibus na cidade de Viseu, Portugal, que é uma cidade de peregrinos. Na verdade, é uma cidade medieval muito antiga. E essa igreja que visitamos na nossa troca de ônibus, ela é dedicada a São Teotônio e ele é o primeiro santo de Portugal. Ele nasceu em torno de 1086, então essa igreja tem um estilo medieval maravilhosa. Foi muito bonito poder entrar nela e realmente sentir uma energia histórica, assim, ancestral. Essas pinturas do teto com seres híbridos eu vi uma vez só, foi numa igreja no Peru. Então fiquei bem feliz de perceber essa associação. Então é típico das pinturas medievais. Eles tinham muito essas coisas também com criaturas e essa brincadeira da sombra e luz, tanto dentro quanto fora, e a gente vê até pela arquitetura os efeitos de luz e sombra, e exatamente reflete o pensamento daquela época. Aqui está o relicário de São Teotônio, é o braço dele, ou seja, tem quase 1000 anos, e aí colocaram nessa escultura aí de ouro. E continuamos na caminhada, na estrada, passamos por Salamanca até chegar em Madrid. Deve ter dado em torno de 5, 6 horas e chegamos aí na casa dessa família maravilhosa que nos receberam muito, 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 muito bem. É a prima do Fábio. A menina mais linda, esperta. Então foram dias, a gente passou 5 dias muito, muito, muito bem recebidos, boas risadas e claro, passamos o dia batendo perna aqui, Feira do Rastro, todo domingo em Madrid, tem essa feira de ficar doida, tem tudo de todos os lugares. Tava um dia lindo, né? Lembrando que fim de abril aí, estamos na primavera, muita coisa bonita. E esses mandalas de metal recortado, que eu tenho um no Yabium, adoro eles. E, para quem não conhece, esses são mandalas de espirógrafo. Eles são um instrumento bem antigo assim, eu digo, quando eu era criança, tinha um espirógrafo e você pode fazer várias combinações assim, dessa maneira. Eu sempre achei difícil, na verdade. Você vê como ela faz esse movimento com um pouco de dificuldade. Mas olha os efeitos que dá para fazer. Então, amantes de mandalas podem achar um espirógrafo, que é muito fácil na internet. Talvez eu até elabore mais essa arte, pesquise mais e conto mais para vocês, porque achei muito legal todos que ela fez.
Bom, continuamos. Plaza Maior é o centro de Madrid, o coração de Madrid. Ela tem simplesmente 130 metros por 95. É uma praça muito grande. Ela antigamente era onde os comerciantes se cruzavam de todas as cidades, especialmente de Toledo e Atocha. Em 1619 que realmente fundaram ela e fizeram dela uma praça e foi oficial, assim como o centro. Ela passou por muitos incêndios, conta a história, reconstruída. Palácio Real, onde vive o rei da Espanha, isso mesmo, a Espanha tem um rei, uma rainha, e com jardins maravilhosos, claro. E essa é a Praça de Armas, muito conhecida, que fica entre o Palácio Real e a Catedral de Almudena. Tudo é muito grandioso, dá para sentir é monumental. Dentro da Catedral de Almudena, ela é dedicada à Virgem Maria e ela foi construída em cima de uma mesquita, que na verdade o nome dela, Almudena, vem de Al-Mudayana, espero que eu esteja falando certo, que quer dizer em árabe, cidadela. Foi, na verdade, pelo ano 1083, que o rei Afonso VI, quando ele expulsou os muçulmanos dessa parte de Madrid, ele encontrou uma estátua da Virgem Maria. Milagrosamente, ele rezou para ela. E só em 1883 que rei Afonso XII colocou a primeira pedra da fundação dessa catedral. Hoje a gente visitou a Casa de Cultura Mexicana, já vou falar mais disso. E aí saímos morrendo de fome de lá. E gente, o que mais tem em Madrid são restaurantes, cada esquina. Só que quando a gente saiu, todos os restaurantes lotados. A gente até conseguiu sentar em comida tailandesa, que a gente adora. Mas estava tão lotado que a mulher não vinha pedir para ver o que a gente queria. Bom, aí a gente estava com tanta fome, entramos no supermercado e compramos tudo isso daqui. Salmão, framboesa, que eu adoro, queijo de cabra, que eu adoro, salada, vinho, guacamole, esse pão maravilhoso por 16 euros. Vai sair mais barato, bem mais barato. E no final até que tá uma delícia sentar aqui no parque. Eu tô morrendo de fome. Visitamos uma exposição guiada da Casa de México e eu vou fazer um comentário sobre essas obras e sobre a visão da arte contemporânea. Vocês sabem que Madrid tem os museus mais famosos do mundo. É importante a gente entender um pouquinho aqui de arte, cabe bem falar sobre isso. Madrid é uma cidade bem grande, ruas largas, tudo é muito grandioso, muitos monumentos, muito, muito lindo de passear, dá para passear o dia inteiro por vários dias. Madrid é famosa também pelos seus museus, um dos maiores museus assim da Europa está aqui. Tem o Museu de Sofia e o Museu do Prado. E ontem fomos na Casa Cultural do México, foi muito interessante. E eu queria comentar um pouco aqui, já que somos uma caravana de cultura e arte, eu queria falar um pouquinho sobre a visão da arte contemporânea. Então vou mostrar algumas imagens aí dessa exposição que fomos. A primeira obra que a gente viu, ela é dos anos 60, eram obras apenas de mulheres, então tinha uma pegada muito da visão da mulher no mundo. Para a gente entender em primeira parte a arte, ela diz
o que não pode ser dito. Mais ou menos assim. Se eu não posso falar, me expor, pôr em todas as palavras, eu vou me expressar de forma simbólica. Então a arte passa a deixa de ser mais estética e literal e sacra, que é da arte, né, de como realmente ela começa da forma clássica e acadêmica, tem uma coisa muito, né, do romantismo. E se a gente comparar agora com a arte contemporânea, ela vai para outro lugar. Ela está falando de uma imagem simbólica e abstrata. Meu lugar hoje no mundo, né, não é mais dentro da igreja, dentro do templo, mas eu como mulher, dentro ou fora de um casamento, que é o caso dessa exposição, né, falando do lugar da mulher. A arte contemporânea é simbólica, é isso que a gente tem que entender. E a nossa guia ali da exposição, ela deu um exemplo bem interessante para quem entende de tarô, né? Você vê aquela carta, ela não é literal. É só uma ponte, aquele símbolo é uma ponte. O espectador tem que ter um olhar generoso para a obra, porque senão a primeira vista é aquela vista estética, da forma. Mas toda a arte simbólica te convida a pensar. Então, por exemplo, a primeira obra dessa artista é essa cortina, né? Então você vê, é super contemporâneo, mais ainda se a gente pensar nos anos 60, no México, em que a arte de murais, né, era muito mais vista, né? E por homens, claro. Frida Kahlo é uma delas que conseguiu, com muito, muito, muito custo, ser ouvida muito tempo depois. E essa obra faz a gente pensar se, né, a arte é do mundo masculino. Não que as mulheres não pintavam, não faziam, é que não eram mostradas, né? Então surge essa artista, faz essa obra, e o que nos lembra? Primeiro deixar a gente pensar, primeiro pensamos, né, todo o grupo ali, parece uma cachoeira, eu vi lágrimas também, e aí alguém comentou, parece também um rio de espermatozoide. Isso foi muito interessante, porque se a gente também pensa em mural, essa cortina, né, que seria, cobre o mural do mundo masculino, né, que parece ao mesmo tempo um choro, mas também parece tomado, né, pela essência masculina, que é o espermatozoide. Então você vê como vai muito além, mas pode ser também qualquer coisa. Então a arte contemporânea, ela sempre fala mais de um mundo abstrato do que a obra física em si. A obra física é como se fosse um alfabeto único, um código, que convida a sua própria inteligência a interpretar a história. Ela não dá a história dada. É muito importante a gente entender o contexto da obra, né? O contexto do artista e da época. Então, assim, a arte contemporânea, eu acho que assim, é impossível de entrar no museu, numa bienal, e sair olhando de uma forma, só da forma, né? Precisa de tempo. Eu me canso muito em museus. Quando eu vou, eu só vejo uma ala, se eu quero realmente compreender, porque eu só vou ter uma experiência se eu der tempo para isso, tempo. Então a arte hoje, eu diria que ela é mais um convite ao pensamento, à inteligência, ao tempo, uma coisa muito rara hoje, muito rara. Então presta atenção para quando você vê uma obra, especialmente a contemporânea que tem essa complexidade, presta atenção se você se dispõe a pensar e aí confiar nessa intuição, nesse sentimento, o que aquilo simboliza para você. Tenta estudar o mínimo do contexto histórico e a proposta do artista, o nome da obra, sabe? Entra nesse labirinto que o artista te convida, porque toda a obra pode ser um espelho de você mesma, para enxergar um aspecto de você que você ainda não viu. Por exemplo, o que você acha sobre o feminismo nos anos 60? Talvez você nunca pensou nisso, e de repente é um convite para você pensar, se colocar no lugar daquela época, quem você seria, como que você reagiria
se você tivesse naquela época. E aí você também pode admirar a coragem de muitas mulheres, porque talvez você se vê naquele tempo e teria muito medo. Aqui tem muitas partes assim históricas que falam sobre a Inquisição, que na Espanha foi muito forte, e que qualquer mulher inteligente ou que sabia sobre cura, né? Porque a mulher naturalmente sabia muito mais sobre o corpo do que o homem, porque ela passa pelas fases lunares, os períodos férteis, a gravidez, o parto. Então ela tinha que ter essa relação com o corpo. Então ela sabia, sim. Todas essas mulheres foram chamadas de bruxas e que era uma heresia e que foram mortas. Agora imagina a coragem, né, dessas mulheres, se coloca no lugar. Eu andei aqui pelas ruas e fiquei imaginando, eu com minhas ideias, eu seria morta. Será que eu morreria em nome das minhas ideias? Ou viveria mais tempo para conseguir viver minhas ideias em silêncio, em segredo? Então, a gente pode entrar em lugares dentro desse labirinto da nossa mente para nos colocar em outros mundos. Isso que a arte nos faz. Ela não dá nada pronto. Hoje, especialmente a contemporânea, não dá nada pronto, porque ela justamente deixa esse intervalo, esse espaço para cada um ter uma leitura. E às vezes passear pela liberdade do pensamento é muito mais difícil do que alguém te explicar o que uma obra significa, né? Alguém chega e fala, significa isso, isso, isso. Por isso que nunca está explicado dessa forma, né? Ou muitos artistas evitam explicar e cristalizar o sentido de uma obra, porque é justamente um convite para você achar e que tem todas essas facetas, todos esses ângulos, né, de sentido, assim como nós somos. Dependendo do ponto de vista que eu me olho, eu posso, inclusive, me contrariar. Eu posso me contrariar, eu posso dizer uma coisa e depois não concordar. E aí cabe a mim questionar. Essa é uma meditação também que a gente deve fazer mais, ainda mais hoje, que o mundo está cheio de opiniões superficiais e, de repente, a gente segue sem pensar, sem questionar. Devemos questionar profundamente, né? E sentir, inclusive, e especialmente, intuitivamente, né? Porque de informação, teorias, a gente tem muito, então tem que ir lá no fundo, no centro do coração, e como eu falo, no centro do mandala, é essa essência do que, da onde o meu ser brota, todas as minhas ideias, opiniões, sensações, pensamentos, sentimentos surgem desse centro. O importante é a gente ir perto desse centro para lembrar quem a gente é, para lembrar o que é o nosso eixo, né? Eixo, porque é muito fácil a gente se perder na opinião dos outros. Então, vá a uma exposição, pode ser de arte clássica, mas experimenta na arte contemporânea, né? Primeiro olha a obra sem ler nada, depois olha para a obra de novo, sabendo mais do artista, do contexto, do tema da obra, o que estava acontecendo naquela época, naquele país, e aí olha de novo para a obra, né? Faz essa brincadeira interna e me conta aí nos comentários qual é a tua experiência com a arte contemporânea, se é difícil para você compreender ou se é uma dádiva, uma liberdade, um voo poder contemplar a arte nesses espaços. Mercado de São Miguel. Madrid tem muitos mercados, esses típicos de todas as comidas que você pode ter. O Mercado de São Miguel seria assim o mais turístico, mas também o mais lindo. Você ficar doida, querendo comer tudo, ainda mais porque são muitos tapas. O que são tapas? São o que a gente chamaria no Brasil de petiscos, né? E tem de todos os tipos, e eles são assim, também chamados como bocadilhos, e no norte é chamada de pinchos. Então tem que caber na boca em uma bocanhada. Uma azeitona.
faz a azeitona. Você vai ver combinações de vários peixes, caviar, salmão, pimentões, e de doces também, todos os tipos de queijo, frios, ostras, é uma coisa deliciosa, e você dá para ver aí pelo tamanho, é só dar uma bocanhada. Gente, aqui os livros são comprados por quilo. O quilo do livro tá 10 euros. Que tal? Livro por quilo. Esses lindos azulejos das escadarias do Centro Cultural de Madrid. Me apaixonei, desenhei e fiz um curso que você pode aprender. Muito lindo. E assim foram os nossos dias em Madrid, na Espanha. Sou muito grata à Espanha porque foi aqui, em 2016, que eu fiz minha primeira viagem à Andalucia e me apaixonei pelos mandalas. E aí, o dia esperado, pegamos então nosso voo de Madrid para Fez, com direção ao deserto do Saara. Percebemos o quão seco é esse céu. E aqui começa realmente a nossa caravana. É aqui que eu vou fazer os estudos da geometria sagrada. E olha só, o aeroporto já com estrelas de todas as pontas. No próximo episódio eu conto mais a fundo, mais em detalhe esse estudo de mandalas, dessa cultura. Então não perca os próximos episódios dessa caravana.